Boa noite, gente. Então, para o pessoal que está lá na tela do computador, dividindo metade da tela, vendo aqui a outra metade no Face, um abraço para todo mundo. Então, como o Nivaldo pediu, eu sou secretário nacional da UPA. Mais alguma informação? Não. E até amanhã a gente vai estar junto aí para dividir um pouquinho das coisas da UPA e daquilo que Deus tem nos ajudado a desenvolver para a glória do nome dele mesmo, né? Amanhã eu estou pensando numa coisa que vai ter um tremendo jogão, né? Brasil versus culto da Sete. É verdade. Tem um ilustre participante ali que tem contribuído por diversas vezes. Né? A briga amanhã vai ser boa. A briga amanhã vai ter muita gente no culto, em oração e o celular aqui, né? Só conferindo aí. Vamos ver quem é que ganha o jogo de amanhã, né? Se é o culto ou se é a seleção na televisão, né? Pessoal, eu queria, antes da gente ter... Nivaldo, agora é direto? Tá bom. Aqui eu falei para o Nivaldo, eu obedeço o que ele mandar, eu faço. Né? Se é para ficar em pé, eu fico. Se é para deitar, eu deito. Se é para fingir de morto, eu finjo. Se é para latir, eu lato. Então, que mandar? Mas eu queria contar um pouquinho como é que a gente tem desenvolvido algumas coisas da UPA. E depois a gente pensar em alguns textos da Bíblia aí para a gente ter uma reflexão. Mas quem já acessou o site da UPA aí? Quem nunca acessou o site da UPA? Por favor, quem estiver perto desse aí, dá sabe, essa parte do seu corpo aqui que chama amém, dá um amém no irmão aí que não está acessando. Fica vendo um monte de site que não presta. Aí o da UPA, quando a gente colocou o site no ar, lá, uma das primeiras coisas que tem lá no site é informação de contato. E aí eu recebia uns contatos, né, uns e-mails meio estranhos, né? Aí um deles era assim, meu cachorro foi atropelado, o que eu devo fazer? Né? Aí eu falei, mas o que tem a ver, né? Aí outro veio e manda assim, acabei de me formar em enfermagem, posso mandar o meu currículo? Aí eu falei, tá certo que a adolescente, né, gosta de mexer, sacanear e tal, vai zoar um pouquinho. Falei, mano, site da UPA, para isso, né? Aí, passado um tempo, eu estava lá mexendo, procurando no Google alguma coisa, não lembro se era alguma figura, alguma coisa de UPA, e pus lá os 2 primeiros links que apareceram. Primeiro, União Protetora dos Animais, UPA. Assim, agora que eu estou entendendo porque é o negócio do cachorro. O segundo, Unidade de Pronto Atendimento, UPA. Né? Aí agora estou entendendo porque está mandando currículo de enfermeira aqui. As pessoas entram lá, nem vê o que é, né? Só tem contato, já manda, nem vê o que tem para baixo. Então, se você olhar para baixo, você vai ver coisa de UPA. Nossa, certo? Então, quando a Dilma estava fazendo a campanha dela, ela dizia assim, porque no meu governo eu vou abrir 25 mil novas UPAs. Eu falei, não, é muito. Eu vou ter que viajar mais ainda, eu não vou dar conta, não. Mas o site da UPA está legal porque é um meio da gente ter sempre o contato com todo mundo e falar do que está rolando, o que está acontecendo com a UPA, né, nesse tempo que a gente está junto da secretaria. Então, se você vê lá, tem os projetos que a gente oferece como sugestão de trabalho, e a gente estava conversando com os líderes ali embaixo sobre isso daí. Então, vê lá, de repente, na sua UPA dá para pegar, adaptar, fazer a coisa acontecer lá na sua UPA também, que não é apenas lembrar ou refazer os trabalhos que normalmente já acontecem, mas algumas ideias que você pode, então, projetar e fazer desenvolver com o seu grupo, com a sua federação, sei lá. Mas estão ali 5 programas que você, inclusive, pode ver num desses banners aqui na escada, de um dos lados, tem um banner contando os 5 projetos. E um outro projeto fala sobre, é uma conversa, bate-papo com o líder, para então você, quem é líder, entender com quem está lidando, com quem está trabalhando. Então, vale a pena você dar uma conhecida nisso também. Além destas coisas, você vai ter as informações
são 6 boxes embaixo dessa parte dos projetos, que vão contando o que está rolando na UPA. Então, a gente tem com a diretoria da Nacional, são 10 integrantes da diretoria. Quando acontece algum trabalho, alguma coisa especial, a gente põe a informação ali. Então, sempre fica durante um bom tempo circulando a informação dos nossos eventos. Quem tem Twitter, pode seguir a UPA, e aí então você também recebe informação daquilo que acontece. Então, o site é o nosso canal principal de informação. Até eu coloquei aqui, ó. Sempre entra lá no site. Está aí, né? Tá aí. Então, entra lá no site, dá uma olhada. Vai ter um TV UPA rolando enquanto você está com a primeira página aberta. Tem 2 horas de clipe ali que ficam rodando também. Então, eu estava falando com o Arthur, que é quem cuida da parte de informática da IPB, dos sites da IPB. Ele estava dizendo que o site da UPA é um dos mais acessados, exatamente, talvez, por causa dessa TV UPA. Quando a gente teve o nosso festival, foi transmitido o festival pela TV UPA, TV IPB, TV Mackenzie. Então, saiu, a gente vai falar também disso daí. Tem um outro banner que você encontra ali, do outro lado. Se você entrou em um lado e viu os projetos, na outra escada você vai encontrar que foi um trabalho que a gente fez, que começou lá no Reupas. Tinha muito carioca lá. E a hora que o pessoal se manifestou uma vez, eu falei assim, pô, isso aqui está quase virando um Rio UPAs. E eles então fizeram o Rio UPAs, juntaram todo o pessoal do Rio de Janeiro, fizeram um evento lá. E sempre o tema tem sido o tema de transformação, que tem sido o tema do quadriênio. E eles então fizeram identidade transformada. E aí eles fizeram aquele banner que tem uma cédula de identidade lá, e transformai-vos. Por isso você encontra lá a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e tal. Mas é um trabalho que eles fizeram baseado no tema que a gente tem colocado aí. Outro canal de informação, @UPAOficial, esse é o Twitter. Se você tem Twitter, segue a UPA, @UPAOficial. Cada vez que cai alguma coisa nova no site, vai informação lá para o seu Twitter dizendo, ó, tem matéria nova, tem assunto novo, e aí você pode então ir acompanhando, sabendo daquilo que se passa. Outro canal, o Face. Além da página que a gente tem, União Presbiteriana de Adolescentes, a gente tem também vários grupos, milhares de grupos de adolescentes de UPA lá. Então você pode, geralmente todos eles são abertos, então você pode entrar no site, no grupo dos outros, ficar sabendo das informações, o que está acontecendo. Então, o pessoal que teve lá do Reupas Norte fez um UPA Norte, tem o do UPA Sul, e você encontra os mais variados lá para saber interagir. E é legal você pensar que a sua UPA, você fala assim, mas na minha só tem 10, 12, está fraquinho, está desanimado. Não, você não tem 10, 12, você tem milhares de adolescentes que fazem parte da mesma UPA, não estão ali na sua igreja, não estão domingo com você, mas em todo canto do Brasil eles estão esparramados também. Então, se você for passear na igreja de uma outra cidade, de um outro estado, de uma outra região, você vai lá, vai para a classe da UPA, você se envolve com as mesmas pessoas. E pode começar a conhecer através do Face. A gente hoje até estava falando, né? Tem muita coisa que não presta ali, mas tem muita coisa boa. Uma delas é você interagir com seus irmãos na fé. Então, aproveite disso. Reupas. Quem estava no Reupas do ano passado? Uhul! Então, eu vou dizer para vocês que não foram. Vocês vão carregar esse peso no coração até o final da vida de vocês. As meninas, eu vou falar para as meninas, isso eu tenho dito em vários lugares. Vocês vão chegar no dia do casamento, que vocês esperam que aconteça. Vão lá, toda de branquinho, bonitinho. Pôs o pé na porta da igreja, aí começa a chorar. Chora, chora, chora. De uma forma assim, de não conseguir conter. Vai andando, o rapaz está lá na frente esperando. Quando você encontra com o seu noivo, ele vai olhar para você e fala assim, isso tudo é emoção pelo nosso casamento? Você vai falar assim, não. Então por quê? É porque eu não fui no Reupas em 2012. Você vai carregar esse peso no seu coração. Mas há uma chance de você recuperar isto. Agora em fevereiro a gente vai ter o Naupa. Já eu falo sobre isso aí. Mas o Reupas, a gente fez 4 Reupas o ano passado. E 1 esse ano. O ano passado a gente só não conseguiu fazer o do Sul porque coincidiu com o feriado, coincidiu com a prova do Enem. Era no feriado do dia 2 de novembro. Então a gente teve que transferir, jogou para esse ano. Mas a gente teve lá no Nordeste, foi o primeiro. E no feriado da Páscoa, nós tínhamos 700 adolescentes lá no Nordeste. Bom, né? Depois no feriado de Corpus Christi, a gente teve o Centro-Oeste, com 550 adolescentes. E o que bombou mesmo foi qual?
Sudeste com São Paulo, né? Tinha 950 adolescentes lá. Depois, no feriado de 7 de setembro, foi o Reupas do Norte. Nós tínhamos 650 adolescentes lá. E agora, no Sul, a gente fez o Reupas do Sul com 420. Aí você vai, pouquinho. Pouquinho não, porque a realidade da região Sul é muito difícil. A gente tem muito poucas igrejas lá. O estado do Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia... Quantos membros tem a igreja aqui Central? Não está. 400 membros tem aqui a igreja? Ó, o estado todo do Rio Grande do Sul tem uma igreja central de Araraquara e mais metade. Não chega a 600 membros, o estado todo. Né? São quase 500 municípios. E a gente tem igreja presbiteriana em cerca de 10, 12. Então, e são igrejas pequenas. Estava conversando com uma menina que foi lá, ela dizendo, não, porque a igreja tal é grande. Eu falei, quantos membros tem? 120. Pô, então é igrejaça, né? 120. Para nós aqui, de repente você fala assim, mas a minha igreja não tem isso. Para a realidade do Rio Grande do Sul, isso é gente demais. Então, juntar 420 foi uma grande conquista. A gente tinha mais ou menos uns 250 do Paraná, uns 150 de Santa Catarina, alguns avulsos e uma do Rio Grande do Sul. Né? Então ela ficou a Miss Rio Grande do Sul. Né? Porque só tinha ela, né? Também, né? Então, Marilise, procura lá, Marilise Santos, entra no Face e pede para ser amiga dela. Daí se ela perguntar, de onde você me conhece? Eu não te conheço, mas o pastor Aranha botou um pilha em você aí. Então pode entrar no Face da Marilise Santos. E aí a gente fez, então, o Reupas do Sul esse ano. Então, juntando todos, a gente chegou perto de uns 3.200 adolescentes nos Reupas. E essa era a ideia mesmo. Entre um na UPA e outro, no meio do caminho, ter o Reupas, esses encontros regionais. Além do Reupas, a gente tem o DNA. Quem foi no DNA do ano passado? Pô, os mesmos, hein? Dá outro amém quem está do seu lado aí, porque tem gente que não acompanha no Face, é o que dá. O DNA... Tem gente, às vezes eu falo, achando que eu estou falando um negócio mais normal do mundo, né? Porque é o DNA. Um dia a pessoa fala assim, mas pastor, o que é DNA? Né? Estou achando que a linguagem é super comum, né? Então, DNA não é que você vai chegar lá no ratinho. Seu ratinho, eu queria saber se meu pai é o meu pai mesmo. Né? Então, eu vim fazer aqui o DNA. Né? Dia Nacional do Adolescente. Então, a gente não comemora na data, o quarto domingo de julho, porque às vezes a igreja local quer fazer uma programação com seus adolescentes e tal. E a gente então aproveita e faz numa ocasião fora das férias. E tem feito uma proposta de tornar o DNA um evento do Estado. Então, vários estados estão se mobilizando. É lógico que não consegue trazer todo mundo. Mas muitos estados estão fazendo o seu DNA estadual. O ano passado... tem alguém com adesivo aí do ano passado? Tem aí? O pessoal tem aí? Tem. Cadê? Tá aí? Mostra aí. A garota adesivo. Fica em pé para todo mundo ver. Não, é para ver o adesivo, não é para ver você. Vira o adesivo. Aí, roda o adesivo. Aí. Esse aí é o adesivo oficial do DNA. O desse ano já está pronto. Você tem que ir lá buscar. Né? Aí... a gente faz um adesivo para entregar para todo mundo. Então, cada vez que alguém me liga, fala assim, a gente vai ter o DNA estadual, eu mando lá o adesivo para eles. O ano passado a gente fez 7.000 adesivos e não sobrou nada comigo. Então, a gente esparrumou isso aí para todo lugar. Eu falo, mas gastou 7.000? Tudo bem, deixa por 6.000 que eu estou contente também. Né? Mas a gente fez à medida que o pessoal ia pedindo. Então, fazia, mandava. Então, mais ou menos, uns 6.000 adolescentes estavam reunidos no DNA. E é mais ou menos a conta que a gente está fazendo para esse ano também, de imaginar que em todos os lugares a gente vai ter o DNA acontecendo. Então, alguns deles no site da UPA já está sendo informado quando que vai acontecer. DNA de São Paulo, do estado de São Paulo, acontece lá no Mackenzie, dia 24 de dezembro, às 3 horas da tarde. Agosto, gente, agosto. Vocês ouviram o quê? Foi um microfone. Irmão, acerta aí, ó. Esse microfone aqui, a pilha aqui tá ruim. Agosto! 25 de dezembro, estão em outra, né? 24 de agosto. A gente está em junho. Daqui a pouquinho é julho. Depois é
agosto. Dia 24 de agosto, 3 horas da tarde. Senão aparece gente lá no Mackenzie 3 da manhã também. Então, 3 da tarde. Aí, o ano passado, a turma que foi saiu daqui que horas? Então, vai ter passeio de novo. O Nival está organizando aí, né? Então, aproveita lá, vai no Mercadão comer aquele pastel de bacalhau lá. O Dante leva lá para comer. Né? Mortadela, põe um sanduíche de mortadela, show. Né? Então, dia 24 de agosto, não marque nada nesse dia. Não marque seu casamento, não marque dentista, não marque seu velório, não marque nada. Dia 24 de agosto, DNA lá no Mackenzie, 3 da tarde. Não, porque senão a gente só vai aceitar se levar o atestado de óbito. Na UPA, entre um na UPA e outro que a gente fez o REUPAS. E agora, então, na UPA, é a chance que você tem de se redimir para o resto da sua vida, para quem não foi no REUPAS. Do dia 3 de fevereiro até o dia 7, uma semana inteirinha, de segunda a sexta-feira, vai ser lá no Sesc de Guarapari, lá no Espírito Santo. Por que eu estou dizendo que é uma oportunidade única? Porque na UPA você tem até 18, estourando 19, que vão ser aqueles que a gente ainda vai suportar na UPA. Suportar, porque até 18 vai. 19 vai suportar. Quem participa da UPA geralmente consegue se envolver em um congresso só em um. Depois vai para a mocidade. Se você entra na mocidade com 18, 19 anos, indo até os 35, 36, dá para participar de 4 congressos nacionais. Então, o da UPA é só esse. Se não for nesse, nunca mais você vai em congresso da UPA. Então, depois, na mocidade, você ainda pode até participar. Mas, não, gente, da UPA é muito melhor. Né? Depois disso, você entra na UPH ou entra na SAF. Aí é infinito, né? Aí você vai até a eternidade participando de congresso. Mas o da UPA é só esse. Só esse. Então, você não pode deixar a oportunidade passar. Agora, no final de julho, segunda quinzena de julho, ou começo de agosto, no máximo, as inscrições vão ser abertas no site. Então, tem que entrar no site para fazer a inscrição. Valor disso daí, R$400. R$400. Não fala que é caro não, por favor. Não fala que é caro não. É o Sesc, depois você entra no site, vai ver o que é o Sesc e daí analisar o custo que é, às vezes, de algum acampamento que a gente faz meia boca aí, perto do que é o Sesc. Aí você fala assim, mas como é que eu vou arrumar dinheiro? Estratégias. Começa a colocar moedinha no seu porquinho. Primeira delas. Segundo, arruma o seu quarto. E chega para sua mãe e fala, mãe, arrumei o quarto. Já estou merecendo uma ajudinha. Lava o carro do seu pai. Aí depois que você lavar o carro do seu pai, chega, pai, trintinho, né? Foi uma lavada com amor. Foi amor, né? 10 vezes que você lavar o carro do seu pai, pode ser assim, segunda, terça, quarta, aqui, você arruma a grana rapidinho. Né? Uma outra forma, vai amanhã na igreja, 7 horas, esquece o jogo, senta no primeiro banco, põe a sua melhor roupa, canta os hinos, canta com fervor. Na passada da porta, você fala assim, pastor, belo sermão, cantei os hinos, dá para o senhor me ajudar indo na UPA? Então, aí você fazendo isso várias vezes, você consegue, né, juntar o seu dinheiro. Então, jeito tem. Quando a gente tem vontade, a gente dá um jeito. Agora, quando não tem vontade, qualquer coisa é problema. Então, se arruma aí, porque a gente não tem vaga para todos os 3.200, não tem vaga para os 7.000. A expectativa nossa é de termos 1.000 adolescentes participando desse encontro. A expectativa não é irreal, não, porque nos últimos que a gente já teve, foi mais ou menos nessa base. Então, já vai se ajeitando aí, fazendo a inscrição logo, dá para pagar em 6 vezes, se deixar para o último mês, aí é complicado. Mas se fizer a inscrição, já começar a pagar, dá para ficar um negócio bem tranquilo, bem leve, e aí todo mundo vai na boa. Então, essas são as programações que a gente tem feito, tem girado em cima disso aqui. Outras coisas que acontecem. O ano passado a gente fez o primeiro festival de música da UPA. E a turma daqui se envolveu, né? Então, esse ano a gente vai ter o segundo festival. Então, a turma da música aí faz de novo. Então, segundo festival nacional de música da UPA. Quem nunca viu o site, não sabe do que eu estou falando mesmo. Porque isso aí, a informação circula sempre pelo site.
como é que funcionou? A gente, a princípio, ia fazer um festival só dentro do site da UPA. Quem tivesse música ia colocar ali, e a votação ia ser uma votação popular, para que quem assistisse o vídeo, não é festival de vídeo, não adianta você fazer uma tremenda mega produção de um videoclipe, o negócio é a música, não é? Porque se tiver sem imagem, a gente está ouvindo e sabe como é que funciona a música lá. Então, as pessoas colocaram a música ali, mandaram primeiro para o e-mail de inscrição, uma comissão julgadora lá do Paraná selecionou 10 músicas de todas aquelas que a gente recebeu. Essas 10 músicas, aí então, o que a princípio seria só dentro do site. Depois a gente fez uma parceria com o Mackenzie. O Mackenzie nos ajudou e a gente levou todas as 10 bandas para São Paulo, pagando a passagem, a hospedagem, prêmio bom pra caramba. E aí, não vai num festival só por causa de prêmio, não. O propósito é outro. Mas estou dizendo que tinha prêmio bom também. Aí então a gente levou as bandas para lá, ficou sexta e sábado. Na sexta todo mundo se encontrou, a gente fez um culto de consagração das músicas. No sábado a gente gravou uma por uma, depois gravou, fez o vídeo, teve a transmissão ao vivo. E os prêmios foram o seguinte: para a música mais votada dessas 10, mais votada, a gente deu um kit com 3 microfones, estante para microfone, e pedestal e estante de música também. Além de medalha para todo mundo, né? Para o terceiro lugar, a gente deu um carrom e uma escaleta. Né? Para o segundo lugar, foi um violão e uma caixa amplificada. E para o primeiro lugar, foi uma mesa de 12 canais. Né? Mas isso era prêmio para a UPA, tanto que os cantores lá representavam a UPA. Não era a pessoa individualmente, não. E quando a gente chamou, falou assim, o presidente da UPA tem que vir junto. E o prêmio era dado para o presidente da UPA, era para abençoar a UPA, além das outras coisas que aconteciam lá. Então foi muito legal. A gente teve mais de 57 mil visualizações no site das músicas. E na votação, mais de 7 mil votos. E aí controlava a votação pelo IP do computador. Então ninguém ficava votando 2, 3 vezes, não. Então, mais de 7 mil votos. E a gente então contabilizou para ver quem é que ganhou esse festival. Então, esse ano, no segundo semestre, a gente vai ter o segundo Festival Nacional de Música. Música inédita, feita por adolescente, tocada por adolescente. Não adianta pegar música que é da igreja, que alguém da igreja fez. Não, tem que ser música feita pelo pessoal da UPA. Então, acompanhe esse negócio aí para então você se envolver e participar também. Se a sua música for classificada, vai para São Paulo e a gente leva todo mundo para lá. Outra coisa que rolou também no site, que até... Com quem que eu conversei? Não lembro. Mas agora, dia 6 de julho, a gente vai fazer um pé na estrada, que é um dos projetos que a UPA tem. E é um pé na estrada que vai para o Chile. A gente está com 12 pessoas indo para o Chile. Gente da UPA. Tem 3 adultos e o restante tudo é gente da UPA de vários lugares que estão indo com a gente. Do dia 6 até o dia 14. Então, é um trabalho que a UPA do Brasil, e aí a gente representa vocês também, vai fazer em parceria com a Igreja Presbiteriana do Chile, com 2 igrejas que estão lá. Uma chama Igreja Presbiteriana Cristo Mi Pastor e a outra Igreja Presbiteriana de La Reina. Então, com os adolescentes dessas 2 igrejas. Então, trabalho de evangelização, EBF, culto na praça, a gente vai fazer ali com eles também. E o que é isso? É sinal que é para acabar? Né? Que é isso? Cadeira. Então... faz bastante que aí eu paro. Então, a gente vai com esse grupo de 12 pessoas. Então, orem pelo grupo que está indo para que não seja só um período para passar frio, porque está frio para caramba lá. Né? Então, mas que a gente consiga mostrar a importância que tem dos adolescentes do Brasil na preocupação de evangelização, a preocupação missionária. Então, a gente está indo lá por causa da UPA do Brasil, representando com adolescentes que estão de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, de Tocantins, de vários estados estão participando desse projeto também. Uma outra coisa que aconteceu que eu quero dividir com vocês. Terça e quarta-feira passada, do Reupas do Sul, que aconteceu, né, esse último, a gente estava ali e num determinado momento daquele encontro, a gente estava lembrando daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria. Quem nunca ouviu falar em Santa Maria, levanta a mão. Ou pelo menos essa aí. Né? Nesse encontro do Sul, a gente estava lembrando, porque Santa Maria, de certa forma, pertence à região em que o Reupas estava ali representando.
Então a gente fez uma carta, a UPA fez uma carta, isso aí vai aparecer no site, segunda ou terça-feira a gente já está finalizando isso aí, para colocar no site, depois você pode ler tudo ali, para mostrar a nossa solidariedade como jovens, adolescentes, crentes, dando um abraço no pessoal. Então, terça-feira passada eu fui lá para Santa Maria, junto com o Maicon, que é o vice-presidente da região sul, e mais a Marilise, que você vai adicionar no seu Face, Marilise Santos, adiciona lá. Nós fomos nós três lá para Santa Maria. A gente chegou na hora do... Vou só contar mais ou menos como é que foi. A gente chegou na hora do almoço e a gente foi andar pela cidade. Aí a gente percebe que o clima ainda é de muita tristeza, porque no dia 27 completou 5 meses daquela tragédia e até hoje ninguém foi punido, ninguém foi responsabilizado, aqueles que tinham sido presos estão soltos. Então, as famílias dos 242 mortos ainda sofrem muito com aquilo ali. No centro da cidade tem uma barraca que eles montaram, tipo uma tenda, e as famílias se revezam nesse lugar com as fotos dos filhos. E o propósito daquilo é não deixar ninguém esquecer, porque se houver impunidade, como em tantas outras vezes já aconteceu, vai ser mais um evento, vai ser mais uma situação que vai acabar passando adiante. Então eles ficam ali. Aí a gente foi para a Câmara de Vereadores, levou a carta para lá, falou, é a nossa manifestação, não apenas para com as famílias, mas para com a cidade também. Deixamos ali, conversamos com os vereadores e tal. Depois que a gente, isso era 3 horas, às 4h30 houve uma passeata lá na cidade, e quem acompanhou qualquer jornal esses dias da semana aí, viram que o pessoal saiu e invadiu a Câmara, porque lá a CPI que eles estavam armando já estava com sabor de pizza. Né? Então, eles fizeram vigília, passaram a noite lá, acho que até ontem ainda tinha gente fazendo plantão dentro da Câmara para ver se eles agilizavam o processo, que eles estavam querendo preservar o prefeito, que tinha alguma parte de responsabilidade ali. À noite, a gente teve uma reunião com a Associação dos Pais daqueles jovens. E é triste você ouvir o pai falando assim, meu filho tinha 19 anos, minha filha estava com 22, um ia se formar agora em Direito, minha filha ia formar em Agronomia, cada um contando a sua história. Alguns que eram para estar ali dentro e acabaram saindo porque o telefone tocou, porque alguém chamou e escapou naquela hora. Outros que não iam nem para a festa, porque era festa de 4 faculdades que estavam acontecendo ali naquela boate. Gente que não tinha nada a ver, foi convidado de última hora, foi e morreu ali. Então, gente que trabalhava no lugar e estava no descanso, quando soube, voltou lá para querer ajudar e acabou morrendo. Então, as histórias são muito tristes daquilo que acontecia. O reitor, porque depois, no dia seguinte, a gente foi na universidade. Dos 242, 138 eram alunos da mesma universidade. Então, estudavam juntos. Então, o abalo na universidade também foi muito grande. E aí o reitor dizia que, no meio da madrugada, quando ele soube, ele correu lá para ajudar. Então, ele viu o pessoal sendo tirado de dentro, parecendo aqueles manequins, né? Gente meio petrificado, porque já não se reconhecia mais quem que era. Punha na calçada, punha no ginásio. E a tristeza dele, e ele chorava junto com os pais, porque os pais chegavam ali e não conseguiam reconhecer quem eram seus filhos. E tocavam o celular. E andavam com o celular tocando assim para ver em qual corpo que o celular ia tocar, para saber qual era o filho deles. Então, naquele momento que a gente conversava com ele, ele falou assim, olha, a gente não tem nada para fazer. A gente só veio aqui para abraçar vocês. Os adolescentes presbiterianos vieram aqui para abraçar vocês. Então a gente falou com os pais, falou na OAB, no Rotary Club, na prefeitura, onde a gente conseguiu ter acesso, a gente foi lá. Eu acho que eu tenho até aqui a carta, porque a gente não representava só a UPA do Sul, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Nós, adolescentes da Igreja Presbiteriana do Brasil, dos estados da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, reunidos no REUPA Sul 2013, manifestamos nossas condolências aos pais, amigos e todos aqueles que sofreram perdas do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Em circunstâncias como essas, as palavras nos fogem, a compreensão não é capaz de discernir uma carga tão grande de sofrimento. Sabemos que eles eram jovens, estudantes, pessoas que, assim como nós, almejavam por um país melhor, mais justo. Não é possível substituir a perda de um ente querido. Cremos que Deus é o único capaz de compreender a dor que vocês sentem. Afinal, seu Filho, Jesus Cristo, padeceu inocentemente. E é em seu nome que nos irmanamos em solidariedade. O Evangelho nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. As vítimas de Santa Maria deixam um legado que jamais será esquecido. Elas ensinaram a todos os brasileiros que atitudes levianas não podem ser toleradas. Todos devem trabalhar diligentemente para que possamos viver e nos divertir em paz e segurança. Existem responsáveis em todas as esferas por este evento desastroso. Por isso apoiamos a busca por justiça. Não admitimos a impunidade. Nesse espírito, rogamos a Deus para que a força da esperança possa sobrepujar a dor. Entendemos que a separação que a morte nos impõe não é eterna, que Jesus Cristo, Deus a quem servimos, acolherá os que nele creem. Toda a nossa fé está depositada na esperança da ressurreição. Sabemos que várias pessoas contribuíram com seus dons e talentos para aliviar o sofrimento de vocês. Através desta carta, esperamos que todos sintam nossa solidariedade, nossa fé, nossa esperança e principalmente nosso amor. Pedimos que o grande amor e graça de Deus sejam abundantes sobre suas vidas hoje e para sempre. E lá no início da carta a gente diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então a gente levou isso daí, é a carta que foi elaborada lá no Reupas com os adolescentes, para que então fosse encaminhado, fosse entregue lá para aquelas famílias. E a gente representa os adolescentes do Brasil todo, e não era só questão do Sul estar ali, mas todo mundo está envolvido nisso daí. Então, lembre de orar pelos pais, pelos familiares, porque ali naquele meio existiam outros jovens que estavam relacionados a famílias das igrejas que estão lá. Então a gente partilha com eles dessa dor também. Então, é o tipo da coisa que a gente faz, fala assim, olha, é o trabalho da UPA, é todo mundo junto, não é alguma coisa que só funciona se eu estiver participando, se eu estiver junto. Todo mundo envolvido, todo mundo junto, porque é a UPA daqui, é a UPA de lá, e todo mundo se envolve porque serve o mesmo Deus, ainda que em cidades diferentes, em lugares diferentes. Isso é só um resumo daquilo que a gente tem feito, para mostrar que a UPA está funcionando. Então, não olhe com um desânimo para o trabalho que você faz. Na nossa igreja está ruim. Não está ruim não. Pensa que você faz parte de um grupo muito maior. E pode, então, se envolver através desses outros eventos aí. DNA, festival, na UPA, está tudo aí, é só querer. Querendo, a gente vai e se envolve cada vez mais. Deus abençoe. Deus abençoe aqueles que estão acordados. Os que estão dormindo também. Os caras se entregam, né? Eles se entregam. Podemos estudar a Bíblia um pouquinho? Vamos lá. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 3. Vou ler a partir do versículo número 1 até o versículo 10. Achou aí? Se você não tiver Bíblia, chega perto de algum crente, que crente sempre compartilha a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. E diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste.
Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O final do parágrafo vai falar a respeito daquilo que era o propósito de Deus no chamado de Samuel, mas só para você conhecer. Diz ali: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Como a gente tem feito em outras vezes. Vamos pedir que Deus nos ajude agora na compreensão da palavra. Deus, nós já agradecemos muito porque esse dia tem sido proveitoso para todos nós. Temos refletido muito acerca da nossa vida e de um coração transformado e aquilo que é necessário mostrar como evidência desse propósito de transformação. Agora, mais uma vez, nós abrimos a Tua palavra e precisamos que o Senhor nos ajude no esclarecimento dela. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Que não apenas o som venha pelos ouvidos, mas que haja entendimento na mente, que haja guarida dentro de nós. Nós precisamos que o Senhor nos faça isso. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. A história de Samuel, com certeza você já deve ter visto, ouvido, já deve ter lido várias outras vezes. E a gente vai insistir naquilo que a Bíblia fala a respeito dele. Mas pensando nesse vínculo que a gente faz com o trabalho da UPA. E o texto que a UPA tem usado como base para a ideia da transformação, a ideia que se coloca como o plano destes 4 anos, está nesse texto de Romanos 12, versículo 2. Vamos ler todo mundo junto aí, porque a versão é um pouquinho diferente da que você tem. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Só as meninas que na hora de brigar com o namorado falam forte, na hora de ler a Bíblia também conseguem falar forte. 1, 2, 3 e... Rapaziada, que consegue falar muito mais forte que as meninas. 1, 2 e... Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A voz dos homens é sempre muito melhor, né? Muito mais forte. Dá a impressão até que sai no microfone também, né? Essa é a ideia que você encontra na sua versão, na Bíblia que você tem, mas a gente tenta pensar de uma outra maneira que esclareça um pouquinho mais a compreensão do texto bíblico. Eu não sei se aqui é a forma como vocês usam também como de apelido, mas quando o cara está cheio de droga aí na rua, como é que a gente fala que ele está? Está o quê? Noiado. Está noiado. Está noiado. O cara sabe, né? Muito bem, está noiado. Você já ouviu isso, né? Já ouviu isso? Noiado. O cara está na noia, está noiado. De onde é que vem essa palavra? Já que você compreende a expressão... Seu pai? Não, pera aí. Não. Pô, tá entregando o pai agora. Não é isso não. Vem de noia, tá legal. O que é noia? Não, isso eu sei. Quero saber a palavra noia. Noia. Paranoia, tá chegando.
que é uma paranoia? Nessas horas, lembra de escola, né? Que o professor faz uma pergunta, você fala assim, eu sei, mas não sei explicar, né? Que todo mundo fala isso, né? Noia, vem de uma palavra, o seminarista está aqui, que aprendeu grego, né? Cara, se alguém precisa de aula de grego, procura o seminarista. Está fresquinho, né? Noia vem de uma palavra grega que é nous, que quer dizer mente. E aí dessa palavra grega, outras vão derivando e chega para a gente como noia. Então noia vem de nous, mente. Quando o cara está numa paranoia, lembra do para, que vem de paralelo, né? Então, está num negócio que o cara não está pensando igualzinho você, não. Está numa paranoia. Está numa mente meio... Está viajando. Então você consegue compreender por que quando alguém fala assim, pô, esse cara está na noia. Tá, meu? Está numa paranoia. Ele está com a mente totalmente longe. Então não adianta você querer falar sobre coisa séria com quem está noiado. Não vai funcionar. Mas pelo menos agora, quando você encontrar com alguém que estiver lá todo cheio de pó no nariz, fala assim, você está na noia, que noia do grego quer dizer... Então, não vai também querer ensinar grego para o cara que está assim. Quando a gente vai aqui para o texto bíblico, 2 vezes Paulo fala sobre este assunto. Numa, quando ele fala assim, deixem que Deus os... O que está ali? Que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Dá uma olhada aqui, mesmo na outra versão, essas 2 palavras estão aí aparecendo. Que haja uma transformação da mente de vocês por meio de uma completa mudança dessa mente. É noia que entra aí, nous. Só que aí no termo bíblico vai chamar de metanoia, que a gente traduz muitas vezes por arrependimento. Então a ideia bíblica é de uma mudança completamente da mente. Quando a mente é transformada, modificada, ela direciona para outras coisas. E aí o texto vai falar assim, você quer conhecer qual é a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável? Você quer para você coisas boas, perfeitas e agradáveis? Lógico que a resposta sempre vai ser sim. Mas para você receber aquilo que é bom, perfeito e agradável, conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o que Paulo está dizendo que é necessário fazer? Transforma a mente. Com a mente carnal, com a mente pecaminosa, você não consegue entender as coisas de Deus e as bênçãos de Deus. Então, deixe que Deus transforme o seu interior, fazendo com que a sua mente seja outra, renovada. E é isso que então precisa acontecer. Então, para a gente compreender estas coisas bíblicas e a graça no sentido mais positivo que tem de andar com Deus, só quando a gente tem uma mente transformada. Do contrário, se não tiver mente transformada, você vai continuar querendo as coisas do mal, do pecado, que distanciam de Deus, e porque distanciam de Deus, você nunca vai aproveitar uma vida plena com Deus, uma vida de gozo com Deus, uma vida que vai desfrutar de toda a alegria que você pensa ter. E às vezes reduz a ocasiões de felicidade. E acha que estas ocasiões de felicidade é a alegria completa. Se você estudar a Bíblia mesmo, estudar para valer, você vai encontrar a palavra felicidade em pouquíssimas vezes sendo mencionada. Pouquíssimas vezes. Um texto de Provérbios diz que a felicidade é comparada à nuvem, que no instante está lá e depois se desfaz. Já a alegria, o verbo alegrar, ou outras palavras que derivam disso, alegremente, você vai encontrar várias, centenas de vezes no texto bíblico. Porque aquilo que Deus nos dá como fruto do Espírito, e você olha lá em Efésios, a primeira coisa que diz, alegria, e aí vem as outras. Então, a alegria que nós temos em Deus, ela supera os instantes de felicidade, porque um dia pode estar amanhecendo bonito, ensolarado, e fala, hoje eu estou feliz. Se no mesmo dia alguém te deu uma bronca, acabou minha felicidade. Se no dia seguinte amanhecer chuvoso, aí... Agora, se você estrutura o seu coração, a sua vida em Deus, aí a alegria é perene, a alegria é para sempre. Mas só pode experimentar isso quem teve um processo de transformação do seu coração. Deixa eu contar uma coisa que uma vez aconteceu. Eu estava lá em São Paulo, e eu fui entrar no metrô,
E na hora que estavam... Eu estava para entrar, passar a catraca, e um garoto saindo de lá com o cabelo todo colorido, até que baixinho, não era muito grande não, cabelo todo colorido, uma roupa restart, né, ridículo, né? Aí, joga fora, os meninos que... Joga fora, esse disco restart não presta não, né? São CDs que tem um dispositivo anti-pirataria, né? Porque é tão ruim que ninguém tem coragem de comprar um outro para copiar, né? Então, é muito ruim, né? Aí, o garoto saiu de lá, né? Cabelo, roupa, eu falei assim, nossa, que coisa. Logo depois dele, passou um outro, um pouquinho maior, né? Mas também cabelo colorido, roupa estranha, né? Eu falei, não, 2 ainda? Eu falei assim, graças a Deus que os meus filhos são normais, né? Aí, só que quando o primeiro passou, ele diminuiu um pouquinho a velocidade, o segundo veio, já colocou a mãozinha no ombro, o mais baixinho colocou a cabecinha no dele, os dois se abraçaram e saíram os dois bonitinhos assim. Né? Mas, assim, a reação, quando eu passei por eles assim, né, eu levei um susto com aquilo que eu acho que a minha expressão facial ficou muito perceptível. Porque uma senhora veio sentido contrário, olhou para mim e falou assim, vai se acostumando. E eu falei para eles, não dá. Né? Aí eu estava pensando, né? Não queira se acostumar com as coisas com que Deus não se acostuma. Então, não ache que aquilo que as pessoas já se acostumaram, perderam a sensibilidade de perceber se é bom, se não é, se é certo, se não é. Se Deus não dá para você o direito de se acostumar com aquilo, não se acostume. Se não vier de Deus, não se acostume não. Que esse é o nosso problema. Vocês conhecem aquela banda gospel Titãs? Né? Aquele cantor gospel Arnaldo Antunes? Né? Porque senão vai ter gente, nossa, eu trouxe música que não é da igreja. Que não, então, você já ouviu falar dessa música aí? Ele fala assim, não vou me adaptar. É como se ele dissesse assim, eu não vou me acostumar. E a letra da música, que eu estou falando aqui sozinho, porque está todo mundo lendo lá atrás, né? Então, vamos ler, porque senão eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, eu não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha, no espelho essa cara não é minha, mas é que quando eu me toquei achei tão estranho, a minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me acostumar. Ele está falando do tempo que passou. E quando ele olha no espelho, ele fala assim, não é mais aquela carinha, né? Não é mais aquele rostinho. A gente hoje se olha no espelho e fala assim, hoje eu estou bem. Daqui uns 20 anos você vai se olhar e vai assim, Tô. Né? Tô. Daqui uns 40 anos você vai olhar e falar assim, mas de onde é que veio essa pele de maracujá que eu tenho que antes eu não tinha? Então, às vezes a gente se olha e fala assim, eu não consigo me acostumar aí. E o tempo passa muito rápido. E às vezes as coisas com que a gente está habituado, no mês que vem talvez não sejam mais assim. Então essa é a minha preocupação. Existem transformações que estão acontecendo, existem processos de transformação que estão acontecendo, e que não trazem benefício nenhum para a nossa vida. Nem nossa vida no sentido físico, muito menos no sentido espiritual. E aí quando você fica fazendo uma ponte com a expressão bíblica, olha, quer mesmo conhecer aquilo que vai lhe fazer bem, que vai ser perfeito, que vai ser agradável? Conheça a vontade de Deus. Se acostume com a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Isso, de fato, vai ajudar você. Mas para isso acontecer, a mente tem que ser transformada. O coração tem que ser transformado. Aí a gente olha lá de novo para Samuel. Porque a história de Samuel fala de um garoto que não se deixou acostumar pela situação. Veja o texto. Diz ali que ele ainda era um garoto. Ele podia olhar para Samuel, para Eli e falar assim, ele já está velho, de repente fala à noite, não é? O som do quarto dele, pode ser que ele está roncando, está falando sozinho, está falando dormindo. Mas Samuel sempre se levanta para ver o que ele estava precisando. Então, é alguém que está disponível. Ele poderia falar assim, não, vou deixar quieto. Mas ele se incomoda com aquilo e vai atender. E eu penso que Samuel pode ser um amigo nosso para ajudar a pensar nessas situações. Olha, eu não posso me acostumar com as coisas que não são de Deus. E à luz daquilo que a gente aprende com Samuel, algumas lições. E aí a lição de fidelidade.
Fidelidade é você ter o coração sempre voltado nas coisas de Deus, é o foco nas coisas de Deus. Então, à medida que você se direciona para as coisas de Deus, você não se deixa levar pelas coisas do mundo. À medida que você tem um foco nas coisas de Deus, você não se deixa levar pelos costumes do mundo. Se você tem o seu coração transformado, direcionado para isso, não há nada que tire você desse caminho. Agora, quando o seu coração não está ali, ele pode querer escorregar para cá, para lá, e aí enganar você e achar que para onde você está levando é o melhor caminho. Lá em Jeremias tem um versículo que é bastante conhecido, talvez você se lembre, que fala assim que o coração é super enganoso, extremamente enganoso, é muito corrupto. O nosso coração, não está falando do coração do outro, não, do nosso coração. Que é um teste. Sabe, eu não vou... Se a pessoa ri é porque a pessoa se entrega, né? Mas quem já teve mais de 2 namorados ou 2 namoradas, na sequência, não simultâneo, tá? Olha lá, riu, se entregou. Olha lá, riu, se entregou. Né? Mas, sabe, começa o primeiro namoro e o que você vai dizer para sua namorada? Eu te amo. Eu te amo. Lógico, você quer encher a menina de elogio. Então você enche a boca para falar assim, eu te amo. Depois de 15 dias você percebe que não é nada daquilo, né? Aí você dá um bico, fala assim, fila anda. Depois de um mês, arruma outra namorada. E logo que você começa, está todo empolgado, o que você diz para a pessoa? Isso eu só estou falando quem já teve só 2 namoradas, né? A gente tem coleção. E falou para a coleção toda. Que amor é esse? Não, mas é que o meu coração estava dizendo isso. O meu coração... Toma cuidado com o que o seu coração diz. Às vezes a gente é levado a pensar, não raciocina, se deixa levar por emoção, por um sentimento que ele é raso, e aí você fala, eu te amo para todo mundo. Tem alguns até que tentam se precaver, né? Chega para a menina e fala assim, eu te amo em Cristo. Né? Então faz um complementozinho, né? Só para não se dar mal. Né? Então ele vai, a menina se empolga toda em Cristo. Né? Ainda até faz até uma voz mais solene no em Cristo. Né? Então, toma cuidado com aquilo que o seu coração está dizendo. E às vezes a gente se deixar levar por isso é perigoso. Mantenha o seu coração nas coisas de Deus. Fazendo isso, você não vai se aventurar por caminho que se torne perigoso. Vamos dar uma olhada em algumas coisas que Samuel ensina para a gente. Para quem mantém fidelidade nas coisas de Deus, os ouvidos estão sempre... Está escrito aí atrás? Ou apagou? Então vamos lá todo mundo. 1, 2 e... Os ouvidos estão sempre atentos. Vamos ler o versículo junto aí. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu. Está em destaque, não está? Muito obrigado. Eis-me aqui. Então, para quem quer andar com fidelidade, para quem tem uma vida, um coração transformado, uma mente transformada, mantém o foco nas coisas de Deus, os ouvidos estão atentos. Atento para ouvir a voz de Deus. Hoje em dia a gente ouve muita coisa, ouve muita gente, tem conselho de todo lado. Só não ouve conselho de Deus. De tarde a gente está ouvindo a respeito da importância de se ler a Bíblia. E tem gente que acha que é muito importante ler a Bíblia na escola dominical. Acho que é importantíssimo ler a Bíblia na hora do culto. De preferência, quando alguém vai fazer isso para você não ter o trabalho de ler. Né? Então não sei porque foi alfabetizado, porque não tem tanta preguiça de ler, né? Então vem o pastor para ler a Bíblia, vem o professor para ler a Bíblia. Busque você a palavra de Deus, vá conhecer a vontade de Deus, esteja atento para ter os ouvidos abertos, aquilo que Deus vai falar para você. Quem tem um coração transformado quer ouvir de Deus. Quando você está apaixonado por alguém, você não quer ouvir recado dessa pessoa para você, você quer ouvir a própria pessoa falando para você. Ainda mais se vai ser elogio, né? Fala direto. Né? Você não gosta de ser elogiado por tabela. Vem aqui, fala para mim. Quando a gente se relaciona com Deus dessa forma, nosso desejo é querer ouvir a Deus. E aí está Samuel. Samuel chega lá, falou uma vez, corre. Diz ali o texto, o versículo está falando assim, a palavra de Deus era muito rara. Samuel não conhecia ainda o Senhor. Mas ouvia, ele não sabia quem que era, mas na hora, eis-me aqui. Você vai encontrar isso nesse versículo 4, no versículo 6, no versículo 8. Todas as vezes, Samuel, o ouvido está lá, ligado.
Então, presta atenção nas coisas que você está ouvindo. Talvez a sua mãe, de vez em quando, fale para você assim, vai lavar o ouvido que você está cheio de cera. Aí você fica todo invocado, né? Fica todo bravo. Tá me chamando de porco? Ela engole, né? Mas na verdade ela quer, sim, tô, né? Mas quanto mais cera você tem no ouvido, mais difícil é de você ouvir as pessoas. Então você fica tentando fazer leitura labial, né? A hora que faz uma lavagem de ouvido, e quem já fez isso aí, faz, nossa, que maravilha, agora estou ouvindo tudo, né? É isso que acontece quando a gente vai acumulando pecado no coração. Pecado é como cera no ouvido. Quanto mais acumula, mais você deixa de ouvir as coisas de Deus. Quanto mais peca, mais o ouvido fica tampado. E aí tudo passa a ser relativo. Não é bem assim. Não fiz com essa intenção. Não. Fica tentando se justificar, aliviar o peso da sua responsabilidade, da sua culpa. Usa a tese de Homer Simpson. Sabe a tese de Homer Simpson qual que é, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Né? Então, não assume a responsabilidade e joga para o outro. Né? Então, sabe que o negócio é com você, mas joga sempre, transfere sempre para outra pessoa. Acumula cera no ouvido. Meu. É coração sujo, cheio de pecado. Eu tenho um primo, ele é bem mais velho do que eu. Né? No tempo em que ele morava na roça, eu não cheguei a morar na roça não, mas meus avós tinham um sítio aqui em Tabatinga. Então, todo ano eu passava um tempão aqui em Tabatinga. Eu voltava para casa, o primeiro serviço que minha mãe fazia na gente era tirar bicho de pé, né? Era super legal, né? Divertido. Mas esse meu primo morava lá pro lado de Votorantim, em Sorocaba. E ele ficava o tempo todo brincando lá no quintal da casa. E chegava à noite, a mãe chamava para jantar. E ele entrava na copa. A mãe fala assim, já lavou a mão? Ele corria lá, lavava a mão, lavou bem? Aí ele mostrava assim a mão. Aí ela vinha com lamparina, naquele tempo da lamparina. Chegava assim com a lamparina, a mão estava de fato lavadinha, mas o resto do braço estava tudo encardido. Né? Esse era o problema, né? Que, longe da luz, a mão está limpa. Perto, está tudo cheio de sujeira. É assim que a gente funciona com Deus. Quanto mais perto da luz a gente fica, mais expõe a nossa sujeira. Quanto mais próximos de Deus a gente está, mais expõe o nosso pecado. Então, se você tem um coração transformado, uma mente transformada, e quer ficar perto de Deus, você vai querer se ver livre da sua sujeira, vai se ver livre do seu pecado, vai se ver livre da cera do ouvido. E aí você consegue ouvir melhor o Senhor. Então, para quem quer manter fidelidade, foco nas coisas de Deus, manifestar que de fato teve uma vida transformada, os ouvidos estão sempre atentos. Segunda dica que Samuel dá. O que diz aí? A rápida... De novo aí. A rápida. Vamos junto no versículo. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Qual a parte que a gente destaca aí? Correu. Pensa aí na sua cabeça. Desenha uma pessoa correndo aí. Ninguém pensa assim, né? Às vezes alguns pensam até, se colocam do lado de Usain Bolt, né? Assim, eu consigo com ele, né? Então vai para disputar 100 metros rasos com ele. Né? Quando você fala assim, pensa numa pessoa andando, pensa aí numa pessoa andando. Alguém pensou andando assim? Não, ninguém pensa em andar para trás. A própria ideia de andar é alguma coisa que é para frente, da ideia de progresso, da ideia de alguém que está avançando. Andar é assim. Correr também é para frente, muito mais rápido, muito mais ágil. O que acontece aqui com Samuel e com Eli? À medida que vem o chamado, versículo 5, versículo 6, versículo 8, a mesma coisa. É disposição rápida, disposição rápida. Quando o seu telefone celular toca, assim, é coisa de microsegundos para você pegar e atender. Né? Não é assim? Mas está começando a primeira vibrada, você já pegou, já está... É a mesma velocidade quando a sua mãe chega assim, filho, vem aqui. Não é a mesma velocidade? Microsegundos, é na mesma hora. Você levanta e fala assim, pronto mãe, já estou aqui. É claro que você não é a pessoa que fala assim, já estou indo. Você não fala isso, né? Já vou. Você não fala isso, né?
Claro, todas as pessoas que falam assim não estão aqui hoje, não vieram, né? Só os que não falam isso que estão aqui sentadinhos, né? E se você está rindo, você está se entregando de novo. Olha lá, ó. A pessoa não consegue, tá, até tenta segurar aqui, ó. Mas não vai. Samuel é que é amigo nosso, gente. Samuel é amigo nosso. Ele está falando assim, gente, presta atenção. No meu tempo, eu também era adolescente, ainda estava ali no começo do meu ministério e tal, alguma coisa estava para acontecer, eu ainda não sabia. Mas a hora que o Eli chamava, na verdade, na hora que eu ouvi alguém chamar, rapidinho eu estava lá, eu corria para atender. Quando alguém pede alguma coisa para você e você faz na hora, a pessoa fica muito contente. Então, se você quer agradar alguém, faça logo o que a pessoa pedir. Você acha que não é diferente, ou que não é da mesma maneira com Deus? Quando Deus nos chama para servir a Ele, quando Deus nos chama para participar, para se envolver, para evangelizar, para testemunhar, você acha que Deus não quer também de nós disposição rápida para atender? É assim que funciona. Por que a gente fica cobrando tanto de Deus quando precisa de alguma coisa? Quando a gente está numa pendura danada, está numa situação difícil, problema em casa. Deus, vai logo, não estou aguentando. A coisa está complicada, está apertada. Semana está russa aqui, muita prova. Estão pegando no meu pé demais. Vai logo, Deus, me ajuda aqui, me abençoa, me salva. A gente não está querendo que Deus tenha pressa. Vai logo, Deus, vai logo, Deus. E se a pergunta fosse invertida, né? E Deus falando assim, olha, eu dei o meu filho para morrer no seu lugar. Estou querendo que você ande comigo com fidelidade, que seja pronto para testemunhar, para não sair fora do caminho, não. Vamos logo com isso. Aí, Deus, espera aí, pô, assim não dá. Eu tenho muita coisa. O senhor não sabe como é que é a minha agenda. Eu sou cheio de atividade. Não dá para querer fazer todas as coisas desse jeito, não. Imagina se Deus nos tratasse com a mesma rapidez e velocidade com que a gente faz as coisas para Ele. Aí todo mundo fala assim, Deus me livre. Ninguém quer, lógico. Né? Todo mundo quer que Deus fique super atento, que Deus fique super disposto, que Deus venha logo. Assim, pelo menos como sinal de gratidão por tudo aquilo que Deus nos tem feito, gratidão pela salvação que a gente já teve em Jesus, pelo menos como sinal de gratidão a gente tinha que ser pronto para atender também. Um coração transformado, uma mente transformada, que não se acostuma com o hábito dos outros, do mundo. E o hábito do mundo, o que é? Vamos deixar para depois, vamos empurrar mais um pouquinho. E a gente fica escandalizado. Nossa, imagina, as pessoas que estão fazendo isso deveriam ser muito mais ágeis. A gente está fazendo da mesma forma. Há um versículo na Bíblia que eu sempre olhei para aquilo lá e falei, esse negócio aqui não é legal. Fala o seguinte, que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eu falei, não é possível, porque se a gente é filho do Deus, que é o Criador de todas as coisas, o mais criativo de todos, o mais potente de todos, aquele que fez, que aconteceu, e aquele que é filho das trevas, que é um copião, que não criou nada, que é um parasita, usa das coisas que Deus fez, os filhos dele são muito mais espertos, eles estão querendo correr atrás do tempo, eles estão querendo ganhar competição. Eles são muito mais ágeis, muito mais hábeis do que nós. A Bíblia está certa. E é mesmo. Nós que somos filhos da luz ficamos esperando, deixando para depois. Lembra dos seus amigos que ainda não têm o temor de Deus, que não servem a Deus. E às vezes eles podem estar apodrecendo a vida deles quando poderiam estar num outro caminho, numa outra situação, numa nova realidade, e está faltando alguém para falar para eles, sai dessa. Então, quem tem fidelidade, já sentiu, já houve transformação no seu coração, mantém um foco nas coisas de Deus e tem disposição rápida para atender. Corre, corre. Samuel está dizendo, não adianta ir passo devagarzinho, não. Corre, vai, atende. Terceira situação. O que é que diz? Sabe... Versículo, vamos junto? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Essa é a frase mais conhecida deste texto bíblico, desse parágrafo que a gente leu aí. Fala porque o teu servo ouve. Agora Samuel já está entendendo, porque ele deu a dica para ele, falou assim,
Se alguém chamar de novo, responde assim. E agora ele vai conhecer quem é Deus, pessoalmente. Antes ele ouvia falar de Deus por causa dos seus pais, conhecia de Deus ouvindo do próprio Eli, e agora o próprio Samuel vai ter um trato com Deus particular, pessoal. Daqui em diante que a história, o ministério de Samuel vai acontecer. Começa quando então ele tem que dar a dura no Eli por causa daquilo que ele fazia e não disciplinava os seus filhos que andavam de uma forma errada como sacerdotes, como líderes da igreja, e Eli não tomava providência. Acabou o tempo de Eli, acabou o tempo dos filhos, eles vão morrer e na batalha vai acontecer. O neto de Eli vai chamar Icabode, nome feio pra caramba, mas era para dizer, a glória do Senhor foi tirada, e depois você lê isso aí como lição de casa para aprender a história. Mas a partir disso aqui, que Samuel então se oferece para Deus dizendo, fala porque o teu servo ouve. Ele ainda, jovem, começa a se envolver com Deus de uma forma tão séria, que a história dele sempre é vinculada à ação de Deus no meio do povo. Samuel tem uma participação muito importante, até quando vai ungir Davi como rei. E é importante porque Saul estava de olho, falou assim, alguém vai me substituir no reinado. Saul tinha perdido o reinado por desobediência. E Samuel foi quem foi lá avisar a Saul. Acabou, meu. O seu reinado, por causa da desobediência, está no fim. Então eu imagino que Saul talvez até colocasse espias, né? Fica de olho no Samuel aí. De repente ele vai ungir alguém que vai ser o meu substituto. Então preste atenção. Samuel ele é importante a ponto de chegar no momento em que o povo pede um rei, Samuel toma aquilo como se fosse uma ofensa pessoal e chega para Deus e fala assim, Deus, eles estão pedindo rei. Então é sinal que eles me rejeitaram. E Deus diz para Samuel, eles não rejeitaram você não. Eles me rejeitaram. Deus falando assim. No final da vida de Samuel, ele reúne o povo e o testemunho geral das pessoas é dizer, não, Samuel, você foi um homem honrado, um homem que andou com Deus. Então ele era um homem querido, um homem que as pessoas reconheciam o seu valor. Começou quando isso? Quando ainda era um menino. Então por isso que eu penso que a história de Samuel ainda pode se repetir aqui. Eu acho que a gente pode entender que à medida que o nosso coração tem essa transformação de Deus, a nossa mente se volta, foca aquilo que é de Deus, para andar no caminho de Deus, fazer aquilo que Deus se agrada, o que aconteceu na história de Samuel pode acontecer na nossa também. Então esse processo todo acontece em nós e os nossos ouvidos se abrem para ouvir o que Deus está querendo dizer. Eu falo, presta atenção, veja o que é de Deus. O que não for de Deus, não ouve não. Tampa o seu ouvido para aquilo que não for de Deus. Quem tem esse processo todo acontecido, vai ter rápida disposição para atender. Mas ainda assim, e além destas coisas, quem tem o coração nas coisas de Deus, sabe que pode ser usado por Deus para outras coisas ainda maiores. E aí você fala assim, eu não sei qual é a história da minha vida daqui para frente. Eu só sei aquilo que a Bíblia está dizendo. Que aqueles que têm um coração nas coisas de Deus, se acostumam com as coisas de Deus, têm a mente transformada, o coração transformado, estes podem ter certeza que serão usados por Deus para grandes coisas. E essa pode ser a sua história. E essa é a nossa oração. Porque o princípio bíblico só fica aqui registrado para que a gente leia, se envolva, creia e faça essa história de Samuel se repetir aqui entre nós. Por isso que o nosso moto sempre é dizer o quê? Ao Mestre, sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes. Para quê? Estas coisas que vêm antes devem culminar nisto, para servir ao Senhor Jesus. Quem tem mente transformada, coração transformado, sabe que para servir a Jesus tem que ter ouvido atento, disposição rápida para atender, mas vive na certeza de que Deus ainda haverá de usar você e a sua vida para coisas muito grandes. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Porque nós sabemos que aqui entre nós temos pessoas que o Senhor tem prazer em usar da vida delas para a transformação dos seus lares, dos seus amigos na escola, dos seus amigos no trabalho, porque são pessoas com o coração comprometido contigo, já
tiveram a mente transformada, o coração transformado e querem andar e viver na tua presença. Abençoa, Senhor, aqueles que assim estão. Mas provoca pelo teu Espírito o coração daqueles que ainda estão distantes do Senhor. Que apenas vivem a igreja ou vivem a religião como um lugar gostoso, de amizades boas, mas sem ter o coração na tua palavra, sem ter o coração no Senhor. Que hoje seja um dia de transformação também. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.